Queridos alunos, bem-vindos aqui. Quem está falando é o professor Alan Grisolha. A gente vai conversar um pouco aqui na nossa videoaula sobre farmacocinética. Nesse momento a gente vai abordar a chamada etapa farmacocinética, que é a biotransformação. A gente sabe que a farmacocinética é didaticamente dividida em 4 etapas, que é a absorção, distribuição, biotransformação e eliminação de fármacos. Agora, nessa videoaula a gente vai falar da biotransformação. Bem, metabolismo e eliminação. Bem, a biotransformação ela está obviamente conectada com a eliminação do fármaco. Que o objetivo desse metabolismo, dessa biotransformação, é gerar moléculas que possam ser eliminadas por via renal. Tá? Então, bora ver aqui os conceitos. A eliminação de um fármaco representa sua exclusão irreversível do corpo. Enquanto que o metabolismo consiste em anabolismo e catabolismo, isto é, construção e degradação de substâncias, respectivamente, pela conversão enzimática, ou seja, o metabolismo é catalisado por enzimas. Enquanto a eliminação consiste em saída do fármaco de seus metabólicos do organismo. Aqui a gente tem a imagem do ácido glicurônico. Vocês vão ver que a glicuronização é uma das principais reações do metabolismo de fármacos, de fase 2, para a eliminação de fármacos. Ou seja, o fármaco ele é conjugado aqui com essa molécula. Bem, biotransformação. Bem, os animais desenvolveram sistemas complexos para detoxificar substâncias químicas estranhas, que são chamadas de xenobióticos, como toxinas, plantas, presentes em plantas, etc. O que acontece? O fármaco, como ele fala aqui, para o organismo ele é um xenobiótico. Assim como os alcaloides vegetais, assim como as toxinas venenosas. E a partir daí que você tem aquele xenobiótico, ele vai sofrer os processos de biotransformação do organismo. Então, o metabolismo dos fármacos vai envolver 2 tipos de reações, tá? Que é chamadas reações de fase 1 e reações de fase 2, que ocorrem de modo sequencial, na maioria dos casos. Tá? Bem, ambas as fases têm por objetivo aqui, olha, diminuir a lipossolubilidade, aumentando assim sua eliminação renal, como falei anteriormente. A biotransformação gera produtos com maior polaridade, que facilita a sua eliminação. Então, o objetivo da biotransformação é tornar o fármaco menos lipossolúvel ou mais polar. Tá? Então, ele não tem por objetivo mexer com a atividade farmacológica, apesar de que algumas vezes ele pode mexer com a atividade farmacológica. Bem, bora falar um pouco sobre essa cinética, a velocidade dessa biotransformação. O que a gente está falando aqui são, como eu falei antes, são enzimas. Então, na maioria dos casos, a transformação de metabólicos catalisada por enzimas e, como a gente pode ver aqui, ele segue aqui uma cinética de primeira ordem, que, como a gente pode ver aqui no gráfico, para vocês darem uma olhada, para a maioria dos fármacos, a concentração do plasma ela é muito menor do que o Km. O Km representa a concentração que atinge metade da velocidade, que é bem aqui. Então, sua eliminação é uma cinética de primeira ordem. Ou seja, isto é, a velocidade de biotransformação do fármaco é diretamente proporcional à concentração do fármaco livre. E é observada uma cinética de primeira ordem. Então, quanto maior a dose do fármaco, isso funciona para a maioria dos fármacos, maior será a velocidade de metabolismo. Então, para a maioria dos fármacos, esse é um fenômeno que vai acontecer. Tá? Ou seja, tu aumentar a dose, se ele está aqui numa cinética, ele vai ser metabolizado mais rápido. Então, não existe muita linearidade, por exemplo, nos níveis plasmáticos ou teciduais, em virtude de você estar mexendo também com o metabolismo. Uma fração pequena de fármacos, como ele coloca aqui, poucos fármacos, como ácido acetilsalicílico, etanol, fenitoína, por outro lado, estão em concentrações que são superiores ao Km. Então, olha, com poucos fármacos, como ácido salicílico, etanol, fenitoína, as doses são muito grandes. Por isso a concentração é muito maior que o Km. Então, se ele está numa concentração muito maior que o Km, quando a gente olha aqui a curva, então ele está para cá. Então, vejo que a curva já virou uma reta. Então, não adianta você aumentar a concentração do fármaco, aumentar
a dose, isso não vai mexer com o metabolismo, porque ele já saturou o sistema. Então, a enzima é saturada pela concentração elevada do fármaco livre e a velocidade de biotransformação permanece constante no tempo. Isso é denominada cinética de ordem zero. A maioria está aqui nesse ponto da curva, aqui embaixo, cinética de ordem 1, enquanto poucos fármacos não. Estão numa concentração muito acima do km, então segue uma cinética de ordem zero. O que acontece? Nesses fármacos que têm uma cinética de ordem zero, pequenas modificações ali na dose vão ter teoricamente, vão ter um impacto maior sobre os níveis plasmáticos, teciduais, etc. Claro que existem outros fenômenos farmacocinéticos, tá, gente? Onde eles são metabolizados? Vocês viram que são reações de fase 1 e fase 2, são catalisados por enzimas, na sua grande maioria uma cinética de primeira ordem. E os principais órgãos, né? Aqui está mostrando alguns órgãos, mas, gente, o principal órgão do metabolismo de fármacos é o fígado. Tá? Deixar isso bem claro. O fígado é o principal órgão responsável pelo metabolismo. Mas ocorre também em outros tecidos, como ele coloca aqui, pulmão, sangue, intestino e sistema digestivo, né? Com algumas secreções digestivas, algumas enzimas proteolíticas. Mas, assim, vamos dar o destaque para o fígado. Na maioria dos casos, quando você está falando de metabolismo, você está falando de metabolismo hepático. Tá? Como eu falei anteriormente, a biotransformação, você tem duas classes de reações. Né? Reações de fase 1, reações de fase 2. As duas classes de reações, elas têm por objetivo diminuir a lipossolubilidade. Olha aqui o laser aqui, ó, diminuir a lipossolubilidade para facilitar a próxima etapa farmacocinética, que é a eliminação. Tá? Olha só o que ele fala aqui, observação, os rins não conseguem eliminar os fármacos lipofílicos de modo eficiente, pois eles facilitam, facilmente atravessam a membrana das células e são reabsorvidos nos túbulos contorcidos distais. Depois a gente vai discutir um pouco aqui a dinâmica de eliminação renal. Mas vocês lembram lá nas aulas anteriores que um fármaco lipofílico apolar ele atravessa facilmente a membrana da célula. Ele atravessa facilmente membranas. Então lá no rim ele é reabsorvido, bora colocar assim. E isso diminui sua eliminação. Como você pode acelerar a eliminação? Tornando ele polar. Então esse é o objetivo da biotransformação. Bora falar das reações de fase 1. As reações de fase 1, por exemplo, oxidação, redução, hidrólise, são catabólicas e seus produtos geralmente são quimicamente mais reativos, mais polares também. Né? Paradoxalmente, às vezes, se apresentam mais tóxicos ou carcinogênicos que a forma original. A reação de fase 1 normalmente introduz moléculas, um grupo reativo, como a hidroxila, né? Como uma reação de hidroxilação, ou um processo conhecido como funcionalização. Tá? Esse grupo serve como um ponto de ataque para que o sistema de conjugação ligue um substituinte numa reação de fase 2, tá, gente? Que aí colocou aqui o glicuronídeo, que eu mostrei lá no primeiro slide. Então, tu tem a reação de fase 1, ela faz uma espécie de preparação, mas normalmente essa preparação ela gera já um composto mais polar. Se essa polaridade, por exemplo, um grupo hidroxila, ele vai conferir uma polaridade maior à molécula. Se isso não for suficiente para a eliminação dela em via renal, se ainda assim ela for reabsorvida na luz renal, aí ela vai para a fase 2. Então, a fase 1 converte moléculas de lipofílico em moléculas mais polares, introduzindo grupos funcionais polares, né, como a gente falou ainda agora. A reação de fase 1, envolvida com mais frequência na biotransformação de fármacos, são catalisadas por um sistema enzimático que eu falei lá na frente, que é o sistema citocromo P450, né? Também denominado oxidases microsomares de função mista. Então, aqui, o citocromo P450 é uma família de isoenzimas, tá? Que metabolizam vários fármacos. Normalmente, um fármaco, quando chega no mercado, já se sabe qual a isoenzima é responsável pelo seu metabolismo. Aqui nessa imagem, nesse quadro, a gente tem alguns exemplos, tá, gente, de isoenzimas do citocromo P450. Por exemplo, CYP1A2, aqui no primeiro. Ela é a isoenzima responsável pelo metabolismo, por exemplo, da cafeína.
Entendeu? Então, cada um vai ter. Às vezes, você tem CYPs que metabolizam vários fármacos. Olha aqui, a CYP2C19 metaboliza omeprazol, fenitoína. E assim vai. E a CYP2D6 metaboliza codeína. CYP2E1, o álcool, para 7. CYP3A4, 3A5, 3A7, ciclosporina, nifedipino. Às vezes você tem fármacos sendo metabolizados por mais de uma CYP também. Assim como você tem determinada família de isoenzima que você metaboliza mais de um fármaco. Como há vários genes diferentes que codificam múltiplas enzimas, há várias isoformas do citocromo P450, como a gente viu na tabela anterior. A gente viu várias famílias ali, vários subtipos. Tá? Então vejam vocês, essas enzimas têm capacidade de modificar um grande número de substratos, estruturalmente diferentes, como a gente viu lá na tabela. Aqui está dando destaque para 4. Olha, 4 isoenzimas são responsáveis por uma ampla maioria das reações catalisadas pelo citocromo P450. Então, ele dá o exemplo: a CYP3A4,5, CYP2D6, CYP2C8,9 e a CYP1A2. Então, essas quatro isoenzimas, quando a gente olha aqui no gráfico, elas metabolizam, gente, CYP3A4, CYP2D6, 36, basicamente 50%. Se a gente for somar aqui, olha, CYP2D6, 20, aqui 40, 60. Então, são a responsável pela grande maioria dos... Isso aqui vai dar quase 70% dos fármacos são metabolizados por uma dessas 4 CYPs. Tá? As enzimas do citocromo P450 exibem considerável variabilidade genética entre os indivíduos e grupos raciais. Então, cada grupo, às vezes, você pode expressar mais uma CYP, um paciente pode expressar mais uma CYP, outro expressar menos. Isso vai variar na população e, consequentemente, o metabolismo desses fármacos pode modificar também na população. Claro que a gente tem uma média, né? Mas alguns pacientes podem sair um pouco dessa média. Olha o que ele fala aqui. Algumas pessoas, por exemplo, não obtêm benefício na analgesia do opioide codeína, porque não tem a enzima CYP2D6 que o ativa. A codeína ela é convertida em morfina. Né? Para isso, ela precisa sofrer um metabolismo enzimático pela CYP2D6. Então, aquele paciente que não tem essa enzima cataliticamente ativa, né, ele vai tomar codeína e não vai ter o efeito farmacológico, porque ela não é convertida na sua forma ativa. Entendeu? Codeína, nesse caso aqui, ela seria o que a gente chamaria de profármaco, né? Uma forma inativa, que precisa sofrer uma reação para que se torne a sua forma ativa. Ele fala aqui, observação. O metabolismo, né, faltou a palavra metabolismo aqui, pode aumentar, diminuir ou deixar inalterada a atividade farmacológica de um fármaco. A gente viu que o objetivo do metabolismo, gente, é aumentar a polaridade. Isso aí tá ok. Deixar o fármaco menos lipossolúvel. Mas, por vezes, ele mexe também com a atividade farmacológica. Não é o objetivo principal dele. Tá? Então, quando ele deixa o metabólico menos potente, vai chamar de bioinativação. Por vezes, ele deixa ele mais potente. A gente chama de bioativação. E, por vezes, não acontece em nada. Tá? Ele não mexe com o metabolismo do fármaco. Aqui alguns exemplos, né, de fármacos que precisam obrigatoriamente sofrer uma reação, que são chamados de profármacos. Tá? Então, eles precisam sofrer uma reação de fase 1. Por exemplo, obrigatoriamente. Por exemplo, a cortisona, ela precisa passar no fígado, ser metabolizada pela CYP e virar hidrocortisona. A hidrocortisona, sim, é um metabólico farmacologicamente ativo. A mesma coisa acontece aqui com a prednisona, virando a prednisolona. Enalapril virando enalaprilato. Esses fármacos, a gente acabou de dar um outro exemplo, né, que é a codeína pela CYP2D6. Esses fármacos são, na verdade, o que a gente chama de profármacos. Tá, gente? Aqui, por vezes, tu tem um fármaco ativo, por exemplo, o diazepam, que ele sofre um metabolismo e aquele produto continua ativo. O nordiazepam, oxazepam, continua ativo os produtos do metabolismo.
que dá o exemplo da morfina. A morfina sofre o metabolismo, inclusive formando a morfina 6-glicoronídeo, que ela é mais ativa que a própria morfina. Veja que aqui já é uma reação de fase 2, tá, gente? Por vezes, gente, o metabolismo de fármacos ele pode dar produtos que são tóxicos, que a gente vê aqui nessa última coluna. Por exemplo, o paracetamol, né, um analgésico muito utilizado, né, na população. O seu metabolismo hepático vai dar o N-acetil para benzoquinona, que é um metabólico tóxico, hepatotóxico, inclusive. Então, o paracetamol, principalmente se for em doses muito elevadas, né, ele vai se tornar tóxico para o fígado, em decorrência do produto do seu metabolismo hepático. É interessante ver também que na farmacologia nós temos algumas substâncias, gente, que são chamadas de indutores enzimáticos. Tá? O que os indutores enzimáticos fazem? Né? Eles vão mexer com a expressão dessas enzimas do citocromo P450. Quando o termo indutor significa o seguinte, que ele torna a reação mais rápida, porque ele vai aumentar a expressão da enzima. Então, as reações fase envolvidas com mais frequência na biotransformação são catalisadas, né, P450, também denominadas citases de microsomais de função mistas, que em contrato com indutores enzimáticos vão fazer a célula ter mais quantidade de enzimas. Isso torna a reação mais rápida. Aqui um exemplo de indutor enzimático, o fenobarbital, o anticonvulsivante, né? A rifampicina, usado no tratamento da tuberculose, carbamazepina, outro anticonvulsivante. Todos eles são capazes de aumentar a síntese de uma ou mais isoenzimas da CYP. Então, se você tem um paciente que usa esses medicamentos, obviamente que ele vai ter uma expressão maior dessas enzimas e ele vai ser um metabolizador rápido, tá? de medicamentos. Aí qual medicamento? Aí depende qual CYP que ele está acelerando a reação, tá? Que ele está estimulando a reação. Está mostrando aqui indutor enzimático, né, o estímulo da atividade enzimática, a indução da síntese enzimática. Né? Está mostrando aqui dois mecanismos. A indução da síntese, quando a célula passa a ter mais enzimas, né, como a gente vê aqui nessa imagem aqui, vejo aqui de lilás, 3 enzimas da CYP, né, e aqui você tem 6. Então aumentou muito o metabolismo. Né? Então veja a maior quantidade de metabólicos. O que acontece? Você vai degradar mais rápido o fármaco. Tá? Aí resta saber o seguinte, esse metabólico ele é farmacologicamente ativo, não é ativo, ele é mais ativo, ele é tóxico. Então, o efeito farmacológico disso vai depender muito de que fármaco a gente está falando, que isoenzima está sendo metabolizada. Por vezes ele pode cortar o efeito, o paciente não tem efeito, por vezes podem ter um efeito tóxico ou um efeito exagerado por um aumento do número de metabólicos. Exemplo, a rifampicina, um fármaco antituberculose. Diminui de modo significativo a concentração plasmática de inibidores de protease, diminuindo assim sua ação farmacológica. Inibidores de protease é a classe de fármacos usada no tratamento do HIV. Então, a rifampicina ela vai aumentar a velocidade de metabolismo desses fármacos, consequentemente, os níveis plasmáticos vão baixar, provavelmente para níveis subterapêuticos. Então, você meio que corta o efeito, né? Você perde o efeito daquele fármaco. O que ele fala aqui? Aumenta a velocidade de biotransformação hepática, consequentemente, aumenta a velocidade de produção de metabólicos, aumenta a depuração hepática do fármaco. Isso aqui são quais são as consequências, né? Aqui diminui a meia-vida do fármaco, ou seja, acelera o metabolismo. Então, aquela curva de meia-vida é alterada, tá? Se torna mais rápida. Diminui a concentração sérica do fármaco livre e total. Então, se você diminuir isso por vezes, como é o caso aqui, você pode ter aí uma perda de efeito farmacológico. Tá? Aqui alguns exemplos, né? Aqui a CYP, bora ver aqui embaixo. CYP 3A4, 5. Então, ele está dizendo aqui para a gente qual é a CYP, tá? 3A4, 5. Aqui nessa coluna tem uns indutores. Significa que a substância que induz essa enzima. Ou seja, o paciente vai ter muita expressão dessa enzima. Então, ele vai metabolizar rápido o nifedipino, vai metabolizar rápido o verapamil, vai metabolizar rápido a eritromicina. Entendeu? Então, isso pode cortar o efeito desses fármacos. Aqui no outro quadrado, outro exemplo, né?
Fenobarbital é um indutor muito conhecido, né? Como eu falei para vocês, um anticonvulsivante. Ele vai induzir a CYP2C910. A CYP2C910 é induzida pelo fenobarbital. Consequentemente, ele vai acelerar o metabolismo da varfarina, da fenitoína, do ibuprofeno, do talbutamina. Eu tenho um paciente que ele tem convulsão, ele tem epilepsia, toma o fenobarbital. Compensa dar como analgésico para ele o ibuprofeno? Não, que ele vai metabolizar muito rápido. Aí você tem que buscar um outro analgésico que não seja metabolizado pela CYP2C910. Então, paracetamol, dipirona. Aí tem que avaliar caso a caso. Bem, se a gente tem de um lado os indutores enzimáticos, nós também temos os chamados inibidores enzimáticos, que vão ocorrer exatamente o oposto, né, dos indutores. Então, a inibição da atividade das isoenzimas é uma fonte importante de interações farmacológicas, tá? Que leva a efeitos adversos graves. A forma mais comum de inibição é pela competição, pela mesma isoenzima, né? Então, eles vão ali, quem vai ligar, vai ocupar o sítio, vai impedir o metabolismo do outro fármaco. Alguns fármacos, contudo, são capazes de inibir reações a quais não são substratos, como o cetoconazol. Então, o cetoconazol inibe a atividade enzimática de algumas CYPs, mesmo que aquela CYP não metabolize o próprio cetoconazol. Então, aqui a gente tem outro quadradinho aqui, bora dar uma olhada. Fármacos que inibem a ação de enzimas e fármacos com metabolismo alterado. Olha, a cimetidina, ela é usada ali para diminuir a acidez gástrica. Diminui, né, o inibidor enzimático vai diminuir ali o metabolismo da fenitoína, a miodarona, da peptina. Então, qual é a tendência aqui? Como o paciente vai metabolizar lentamente, a tendência é que os níveis terapêuticos se elevem. Então, isso dá um risco, né, de reações adversas ao paciente. Claro que isso vai depender de muitos outros fatores, tá, gente? Tanto farmacocinéticos como farmacodinâmicos. Olha aqui embaixo, o ritonavir, né? Ele é um inibidor enzimático. E ele vai aumentar os níveis, né? Quer dizer, diminuir o metabolismo do saquinavir, aumentando os seus níveis plasmáticos. Tá? Aqui tem vários exemplos. Né? Glicocorticoides, disulfiram, né? Olha, alguns corticosteroides inibem o metabolismo de antidepressivos tricíclicos. Né? E a gente sabe que os antidepressivos tricíclicos têm uma janela terapêutica estreita, então um risco alto de você ter efeitos adversos. Aqui está dando exemplo, né? Aqui nessa imagem de inibição enzimática. Veja aqui três enzimas ali metabolizando. Aí ocorre a inibição por algum motivo, né? Algum fármaco. Aí agora você só tem uma enzima e tem uma competição, né? Entre o fármaco vermelho e o amarelo. Isso consequentemente vai impactar no metabolismo. Veja, vai começar a acumular fármaco aqui na parte de cima. Ó. Por quê? Porque ele não está sendo metabolizado. Então você tem poucos metabólicos. Então você aumenta ali a quantidade de fármacos disponíveis. Isso aqui é um perigo porque você passa a ter doses tóxicas do fármaco. Ele sai da janela terapêutica e vai lá para cima os níveis plasmáticos. Aqui alguns exemplos de inibidores enzimáticos. O omeprazol, um inibidor também usado para controlar a acidez gástrica, né? Diminuir a secreção de ácido gástrico no estômago. Tá? É um inibidor importante de 3 enzimas da CYP, responsável pela biotransformação da varfarina, que é um anticoagulante. Né? Então, eventualmente, o paciente poderia vir a ter sangramentos. Se tomados juntos, aumenta o risco de hemorragias e outros sangramentos graves, porque a partir daí você vai metabolizar mais lentamente a varfarina, os níveis plasmáticos vão aumentar e o paciente pode vir a ter sangramentos. Tá? Os inibidores da CYP mais importantes são a eritromicina, acetoconazol e aqui o ritonavir, pois eles inibem várias isoenzimas da CYP, ou seja, eles não inibem somente uma família, eles inibem várias famílias. Então, na farmacologia tem que estar atento, né, a esse risco de interações farmacológicas. Vai falar aqui as reações de fase 2. Bem, o fármaco se tornou mais polar pós-reação de fase 1. Se não for o suficiente para ele ser eliminado, ele vai acontecer o quê? Ele vai voltar para o fígado. Aí você tem reações de fase 2, que são anabólicas, sintéticas, né, que inclui basicamente uma conjugação.
conjugação com algum composto endógeno. Normalmente resulta em produtos inativos, embora existam exceções, né, que a morfina seja glicuronídeo, é uma exceção, como está aqui na imagem. A reação de fase 2 ocorre principalmente no fígado, se a molécula do fármaco da fase 1 tiver a alavanca adequada, né? O grupo químico inserido pode ser o glicuronil, sulfato, metilo, acetilo, a glutationa e assim vai. Então, normalmente é um composto grande e extremamente polar. Consiste em reações de conjugação, né? Ou seja, ataca aqueles grupos funcionais, né, que a gente mostrou no outro, e aí você coloca as substâncias endógenas. Veja que o glucuronídeo aqui está de negrito, porque ele é o principal, né? A principal reação de conjugação de fase 2 é a glicuronização. Quem está dando exemplo, o ácido acetilsalicílico, né, nosso querido aspirina, sofre reações de fase 1, oxidação e hidroxilação. Nesse caso aqui, uma hidroxilação, veja que a introdução de uma hidroxila formou o ácido salicílico. E não foi eliminado, reação de fase 2, conjugação com o glicoronídeo. Veja que essa molécula é grande, agora é extremamente polar e grande, aí ele vai ser eliminado. Essa imagem mostra que normalmente o fármaco ele sofre primeiro uma reação de fase 1, oxidação-redução, e depois uma reação de fase 2. Por vezes, alguns fármacos já sofrem diretamente reações de fase 2, se ele já tem ali um composto para ser atacado, né? Se ele já é hidrossolúvel, né? Então ele já pode sofrer diretamente uma reação de fase 2. Tá? Olha o que ele fala aqui embaixo, a glicuronização é a reação de conjugação mais comum e a mais importante. Tá? Então, o metabolismo de fármacos é alterado por alguns fatores, né? Como a gente falou, a genética do paciente, então quais enzimas você expressa, quais você não expressa, qual você expressa mais. O estado nutricional do paciente é importante, né? Se o paciente é desnutrido, a gente sabe que enzimas, em linhas gerais, são proteínas que precisam de coenzimas e cofatores, que são basicamente nutrientes. Então, o estado nutricional ele pode interferir no metabolismo. A temperatura corpórea, né? A atividade enzimática é influenciada pela temperatura corpórea. Quanto maior a temperatura, mais rápida a velocidade da reação enzimática. Os fatores ambientais, como luz, temperatura. A idade do paciente, normalmente as pessoas mais idosas, elas tendem a metabolizar de maneira mais lenta. O sexo, o homem normalmente metaboliza mais rápido que a mulher, e doenças, né? Eventualmente doenças podem alterar o metabolismo e o próprio peso do paciente. Então são vários fatores que podem alterar o metabolismo geral dos pacientes. A gente vai ficar por aqui, aí na próxima videoaula a gente vai começar a falar um pouco sobre eliminação e depuração dos fármacos. Tá ok? Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e bom estudo.